Se você investe em fundos imobiliários, você deve ter realmente visto a queda não só em um fundo imobiliário, mas nos índices como geral. Quando você olha aqui para o IFIX, das suas máximas até o presente momento, houve uma queda de 7,14%. E muitas pessoas vêm me perguntar, especialmente esta pergunta veio de um dos nossos membros aqui do canal, o Jorge, que ele falou o seguinte: André, nesse cenário mais complicado, o que você está olhando? Quais são os ativos que você acredita que tem maior potencial, além de pagar bons rendimentos, de também trazer no curto, médio prazo uma certa valorização? E aí, pensando nessa resposta, claro, tendo debatido muito ali com os membros do canal, exatamente por isso que eu recomendo que você conheça a nossa área de membros, porque lá nós temos discussões muito aprofundadas sobre renda fixa, renda variável, e dentro da renda variável nós olhamos muito para fundos imobiliários, ações, também olhamos muito para estoques, REITs, só que essas duas principais classes, que são ações e fundos imobiliários brasileiras, a gente realmente trabalha muito aprofundadamente. E pensando aqui em fundos imobiliários, eu preparei algumas coisinhas para a gente entender quais são os principais motivos que tem feito o geral aqui, tanto de fundos imobiliários quanto de ações, cair. E a primeira coisa que eu acredito que vocês saibam é a nossa taxa Selic. Ela encerrou aqui a 11,25, mas você precisa saber que existe ainda mais uma reunião para este ano, que ainda vai ser em dezembro, eu já vou mostrar a data para vocês. Existem algumas expectativas de que nessa próxima reunião você possa ter um aumento de 0,75. Se você me perguntar percentualmente, é uma chance de 20%, pelo menos nas últimas pesquisas que eu vi. A maior parte dos analistas, que é um pouco mais ali de 60%, tem verificado que é mais possível que haja um aumento de 0,5% nesta próxima reunião, encerrando o ano de 2024 com uma Selic de 11,75. O que você tem que enxergar? E eu gosto muito dessa metáfora. A taxa Selic como um todo, e especialmente pensando aqui em pré-fixados, títulos ali de renda fixa do próprio governo brasileiro, ele é como se fosse um ralo que ele pega dinheiro da renda variável, ele pega dinheiro do exterior, pega dinheiro da poupança e coloca tudo lá, ou seja, ele enxuga a liquidez para todos esses outros mercados, fortalecendo a renda fixa e privilegiando aqui o rentismo em ativos com praticamente zero risco, tá? Claro, você tem o risco do governo, por isso que eu falo que é praticamente zero risco, porque existe a possibilidade de termos um calote, coisa assim do gênero, mas eu confesso que é uma chance bem pequena no atual cenário. Muita coisa ainda pode mudar, tá bom? E para isso eu trouxe para vocês aqui a última data da nossa reunião do Copom. Para a gente olhar aqui a data, será no dia 9 e 10 de dezembro, tá? No dia 9 é a reunião fechada e no dia 10 a reunião é aberta, em que ele então divulga aqui para a gente qual foi o aumento que eles deliberaram, tá? O que você precisa saber, que aí eu acho que sim vale a pena você compreender um pouco melhor. Você tem duas coisas que elas são correlacionadas, mas uma tenta refrear a outra. Basicamente, você tem de um lado a Selic e de outro você tem o IPCA. Só para a gente dar nome às coisas, não é exatamente assim que eu quero que você compreenda, mas eu acho que é uma forma mais fácil de a gente entender sem trazer tanta técnica. Basicamente, a Selic ela tenta brecar o IPCA. O IPCA seria, em outros termos, o índice de preço ao consumidor amplo, ou seja, seria aquele aumento que vai no seu mercado, na sua conta de luz, que vai no seu plano de saúde, etc. E a Selic, ela tenta, de uma certa maneira, refrear esses aumentos. Ou seja, quando eu penso em refrear esses aumentos, eu digo muitas das vezes que eu vou optar, ao invés de comprar um sabão que custa, sei lá, R$20, eu vou optar por aquele que custa 16. Ou seja, eu vou reduzir mais o poder de compra das pessoas, eu vou, de uma certa maneira, também estimular que as pessoas consumam menos ou que elas consumam coisas de menor preço, exatamente para que a gente consiga dar uma refreada no IPCA. E conforme o IPCA ele for reduzindo mês após mês, você consegue também, a cada reunião do Copom, que acontece a cada 45 dias, você também reduzir a nossa Selic, já que uma coisa vai refreando a outra e elas vão acompanhando ali quase que par e passo, tá? Nesse ponto, aí eu preciso mostrar para vocês que existem algumas vamos dizer assim, ponderações importantes, não para esse ano, porque para esse ano a gente já não está olhando mais tanto. O que os analistas e o mercado no geral olha? Você tem uma curva de juros de longo prazo, e nesta curva de juros é que você consegue precificar se lá na frente você terá um cenário positivo ou negativo para a renda variável, e é isso que tem impactado muito os fundos imobiliários e as ações. Só para você ter uma ideia, eles mostram aqui para a gente que há projeções para 2025, que a Selic ela subiu em relação à projeção que estava de 3,96 para 3,99. E quando você olha para 2026 e 2027, as projeções também tiveram aqui um certo aumento, foram para 3,6 e 3,5. Só para você ter uma ideia,
nós temos basicamente uma meta. Hoje o Brasil ela tem a meta de uma inflação de 3%. Entretanto, existe uma margem de erro de 1,5% para cima, 1,5% para baixo. Se você não cumprir isso, basicamente o pessoal lá do Bacen tem que encaminhar uma carta para os ministros informando o porquê que ele não cumpriu com essa meta aqui inflacionária. E isso é muito interessante porque eles, de uma certa maneira, acabam ficando ali presos ao quanto que eles deveriam ter de meta inflacionária. E isso faz também com que a Selic suba. Eu não sei se essa parte ficou muito técnica, mas o que eu quero te mostrar é que para você refrear essa inflação, que cada vez parece que aumenta mais, você precisa ter uma Selic alta. E para os próximos 2, 3 anos, não parece que nós tenhamos um cenário muito mais positivo do que estamos enxergando hoje. Parece que o cenário ele vai ficar muito lateralizado até o final de 2026, quando então teremos novas eleições e que pode mudar também a percepção de risco do Brasil, tá bom? Outras coisas que eu quero mostrar aqui para vocês, e aqui é interessante, né? Nós temos o Boletim Focus, e ele traz para a gente, de tempos em tempos, quais são as projeções que o mercado tinha há um mês atrás e as projeções que o mercado tem hoje. Olha só, em relação à Selic, há 4 semanas atrás eles tinham uma previsão de 11,75 e hoje eles esperam terminar realmente em 11,75 2024. Pensando agora em 2025, há um mês atrás eles imaginavam encerrar a 10,75. Hoje, porém, ou seja, com um mês de distância, você já começa a perceber que eles estão enxergando um percentual maior, 11,5%. Para 2026, eles estimavam ali 9,50% e para finalizar hoje, já com uma previsão maior, um aumento, essa flechinha azul significa que a projeção aumentou, e para 2027 de 9 foi para 9,25 também, um aumento, tá? Tudo isso mostra o que pra gente? Que olhando para a nossa taxa de juros futura, ou seja, pelo menos a previsão, a projeção que o mercado tem, não há um cenário tão positivo e exatamente por isso que ativos de longo prazo, como fundos imobiliários e ações, tendem também a cair. E aí, a gente pode dar sequência para eu mostrar para vocês isso daqui. Muitas pessoas tiraram print do IPCA 2029 pagando IPCA mais 7,01, hoje já caiu um pouquinho, tá? Isso daqui reflete basicamente o seguinte, ó, o nosso Tesouro não está conseguindo vender o IPCA mais 6,91. Eu preciso entregar para o mercado uma taxa ainda maior, porque senão eu não consigo vender meus títulos. E isso é preocupante, porque se você não consegue vender o título a uma taxa tão complicada quanto essa, aumentar cada vez mais só torna para o Tesouro mais oneroso o tanto que ele vai ter que fazer frente para sua dívida. Só para você ter um panorama, na época da Dilma, que aconteceram diversas questões macroeconômicas fundamentais para você compreender o porquê que houve essa oscilação toda, nós tivemos um IPCA mais 7,4% ao ano. E isso é uma taxa quase pornográfica. Claro, não estou recomendando aqui que você compre nenhum título de renda fixa. A única coisa que eu estou te mostrando é que quando o IPCA chegou em mais 6, todo mundo falou, esse é o melhor investimento do mundo. Agora, a IPCA mais 7, por que não seria o melhor, ainda melhor investimento do que aquele feito lá atrás? Estou recomendando? Não. Entretanto, me parece que para uma alocação estrutural, ter uma parte de renda fixa é interessante. Entretanto, o que você tem que considerar, que eu sei que muitas pessoas não consideram? Nestas taxas aqui, você tem a tributação. Tributação essa que não incide nos fundos imobiliários, pelo menos até o presente momento. Nesse ponto, pensando que você leve até o vencimento, você, a partir ali do segundo ano, tem uma tributação de 15% em cima disso daqui. Só para a gente fazer mais ou menos uma conta, eu poderia colocar esse pré-fixado 2027 de 13,31 e multiplicar por 85%, que seria aquilo que vai ficar com você. Então, finalmente, você chega a uma taxa de 11,31. E claro, para os pré-fixados mais longos, a gente teria um valor um pouco menor, tá bom? Esse 12,77 vezes aqueles 85%, que é o que ficaria com você. Você receberia ao longo aqui de mais de 10 anos, aproximadamente 10,85% líquido na sua conta. Claro, eu não vou trabalhar aqui o IPCA, porque nós temos o componente IPCA, que ele é variável mês a mês, mas eu quero muito mais que você olhe para essas taxas, tá? Porque aqui você até consegue ganhar com uma marcação a mercado. Dito tudo isso, eu volto para aquilo que eu falei no começo.
quais são os fundos imobiliários que mais, a meu ver, podem se beneficiar desse cenário de Selic mais alta por um tempo maior. E ainda, eu vou deixar um presente aqui no final para vocês de um fundo imobiliário de tijolo que eu particularmente gosto muito, que eu tenho na minha carteira e que eu estou comprando. É uma recomendação? Não. Entretanto, me parece que ele tem sim se destacado frente a outros tantos de tijolo que nós temos no nosso mercado. Então, só para a gente começar, trazendo vocês aqui, eu vou trazer vocês para o RZTR, o Risa Terrax. Basicamente, ele é um fundo do agronegócio que ele tem uma tese um pouco diferente de outros agros que são especificamente de créditos. Por quê? Ele tem essa estratégia buy to lease. Então, basicamente, é uma tese que funciona assim. O agricultor, ele tem uma determinada terra, ele vende essa terra para o fundo, então, loca essa terra para esse agricultor, e esse agricultor, tendo vendido a terra, ele ganha dinheiro. E ele consegue ter um capital de giro para produzir cada vez mais, para eventualmente até comprar uma outra terra e ficar pagando o aluguel daquela. Tem várias estratégias que podem ser feitas. E o interessante desse fundo é que ele tem uma pré-fixação muito interessante, na ordem aqui dos seus 13%. Deixa eu até pegar aqui, vamos ver se eles colocam, porque eu confesso que eles não têm a melhor DRE de todas, tá? Olha só. Quando você vê a taxa que eles colocaram, que todas elas são pré-fixadas, são taxas muito boas, tá? Vamos ver se a taxa média do fundo está em 13,12%. Ou seja, se você comparar o Tesouro com 13,31%, você fala, opa André, parece que não vale a pena, o Tesouro paga mais. Mas lembre-se, os fundos imobiliários eles são isentos de imposto de renda, diferentemente da renda fixa, mas claro, aqui você tem o risco que é a renda variável. Entretanto, falando em preço, olha só isso, gente. Esse fundo ele já chegou a ser negociado a mais de R$ 104, tá? Porque essa daqui é uma cotação ajustada para dividendos. Só que, olhando para o valor patrimonial, você tem ainda pelo menos 10% de ganho se ele voltar apenas para o VP. Então, olha só que ativos que continuam pagando a mesma coisa, tá bom? Aqui ó, os 90 centavos, desde praticamente aqui do comecinho do ano, pagou um não recorrente ali no ano passado, mas eu não vou entrar nesse mérito. O ponto é que existe um desconto de 10%, mais um fundo que paga seus praticamente 13% ao ano para nós, ou seja, é muita coisa que ele tem aqui pago, e considerando este valor que ele está pagando de 90 centavos, dá 1,03 ao mês. Então, vamos fazer a conta, 1,03 vezes 12, eu teria um rendimento total de 12,36% ao ano, tá? Outro fundo que eu gosto muito, eu vou já trazer para vocês, que é da gestora Kinea, uma gestora que eu particularmente gosto bastante, e eu estou falando do KNCR, tá? Não estou falando aqui do KNSC, que também é um fundo bom, entretanto, maior parte da indexação dele é a IPCA, apesar de ter mais ou menos uns 20, 30% ali de CDI, tá bom? Olhando para o rendimento, a taxa média tá aqui ó, em CDI, mais 2,39, mais uma vez, aí você coloca isento de imposto de renda, que isso é muito importante para a rentabilidade final dos fundos imobiliários. Vamos dar uma olhada aqui na carteira dele. Olha só, gente. Tá aqui, ó, 98 praticamente por cento de indexação ao CDI, ou seja, é outro fundo que pode se beneficiar com esta Selic mais alta, tá bom? E olhando para o seu valor patrimonial, esse é um dos poucos hoje que ainda negocia com um certo ágio. Só que eu quero que você veja que, no geral, é um fundo que sempre ficou nessa faixa de preço, tá? Aqui é um gráfico ajustado, deixa eu até colocar aqui para vocês. Num outro, que acho que aqui vai ficar mais fácil de você compreender o que eu quero te mostrar. Olha só, ele fica ali no 103, 106, 104, fica muito oscilando entre isso aqui, tá? Então, é um ativo que se você conseguir comprar próximo ao valor patrimonial, que seria de R$ 101,58, seria uma excelente escolha, tá bom? Outro fundo imobiliário, e aí na verdade esse não é um fundo imobiliário, esse é um fundo de infraestrutura, que eu também gosto bastante. Qual que é a diferença de um fundo de infraestrutura para um fundo de papel? Em grandes termos, é o que nós temos por detrás. Nos fundos de papel, você tem os CRIs, que são Certificados de Recebíveis Imobiliários, que basicamente ele tem como um lastro um determinado imóvel, um projeto imobiliário. Nos fundos de infraestrutura, você tem as debêntures. O que é uma debenture? Basicamente é uma dívida que uma empresa de capital aberto ou fechado emite para que você tenha um rendimento através aqui de uma renda fixa, vamos dizer assim, só que com uma garantia das próprias empresas que estão por detrás. Só para você ter ideia, vamos abrir aqui. Ó, primeira coisa, é um fundo que historicamente entrega bem mais que o CDI, 173%. Olhando para a carteira, que é isso que eu quero mostrar para vocês, eu vou falar alguns nomes e ver se você conhece. Localiza, Uzi Minas, Serena Energia,
Eneva, Corzan também, AS Brasil, imagino que muitas pessoas conheçam, Petro Recôncavo, Confluentes, não é tão conhecida, mas algumas pessoas talvez possam conhecer, Equatorial, olha só gente, Brava Energia, Ecorodovias, CSN, AEGEA Saneamento, ou seja, eu estou falando aqui de empresas que têm um rating de crédito muito alto, eu estou falando aqui de empresas que têm uma capacidade de pagar, por quê? Localiza dá lucro? Dá. Usiminas dá lucro? Mais ou menos, mas está conseguindo pagar suas dívidas. Eneva dá lucro? Dá. Você pode falar de outras tantas aqui que dão lucro e que é uma forma de você interpretar e ter essa capacidade de alcançar renda fixa, só que com risco diferente. Lá nos recebíveis imobiliários e aqui nas debêntures das empresas, tá bom? Falando de preço, que eu acho que é algo que vocês sim têm que ficar sempre de olho, é um fundo que paga aqui os seus rendimentos normais. Vamos ver se aqui no próprio relatório gerencial ele traz pra gente qual que é o valor patrimonial, porque esse é um fundo que os sites normalmente não trazem informações tão completas assim. Vamos ver. Cota patrimonial 105,07. Quando eles emitiram esse documento aqui, estava em 112. Hoje nós já temos um fundo aqui no seu 105,95, ou seja, temos praticamente 1%, um pouquinho mais de 1% de distância em relação. Ou seja, nós temos um pequeno ágio de 1% neste fundo e é um que tem trazido um retorno de 173% em cima do CDI e um retorno anualizado de 14,63%, mais uma vez também acima do que seria a Selic líquida, tá? Eu não estou falando da Selic bruta, porque não seria o ideal para você comparar, tá bom? Próximo fundo é esse daqui, da TG Core, que é o TIGAR, é um fundo de desenvolvimento imobiliário, é um fundo que vem passando por inúmeros problemas, mas o que eu quero que você perceba é o seguinte, é um fundo bem grande, tá bom? Um patrimônio líquido é de 2,65 bilhões, teve uma queda significativa de praticamente aqui, 5,5% nesses últimos 12 meses, e olhando para outros itens importantes, eu quero que você veja, vamos lá, vamos voltar aqui para o Status Invest. Ele vai mostrar aqui, que hoje o fundo está sendo negociado a 96. Só para você ter uma ideia, o patrimonial dele está em 112, ou seja, é um desconto de 14%. E se eu não me engano, o último relatório, ou pelo menos algum dos últimos, trouxe um reajuste no seu patrimônio lá para R$120. Olhando para isso, portanto, tem um desconto muito maior do que isso. Ou seja, você vai ganhar em duas pontas, claro, se o fundo conseguir manter a qualidade. Você vai pagar R$ 96,96 por um fundo que está entregando R$ 1,15, ou seja, R$ 1,12 por mês. Olhando, portanto, de forma anualizada, pelo menos de acordo com esse último rendimento, eu estou falando de um rendimento líquido de 13,44. E você pode, como você vai olhar nesse gráfico, receber ainda mais dividendos ou mais rendimentos. Se ele pagasse 1,35, vamos até fazer a conta. Se ele pagasse 1,35 dividido por esses 96,96, isso daqui daria um yield mensal de quase 1,4% ao mês, que multiplicado pelos 12 meses do ano, daria aqui 12,7% de rendimento, já isento de imposto de renda que cai na sua conta. Mas qual é o risco deste fundo? Ele basicamente, ele pega um lote, ele investe, seja com alguém ou diretamente, para que ele consiga colocar algumas casinhas de pé, algumas outras coisas do gênero. E você tem, como uma Selic muito alta, as pessoas não querem pegar financiamento, porque acaba pagando também muito mais caro. E esse fundo acaba sendo impactado por esse tipo de dinâmica. Se ele constrói, mas não tem ninguém para comprar, você consequentemente tem uma redução dos seus rendimentos. Apesar de que é um fundo muito grande, que tem uma pulverização grande ali entre diversos empreendimentos, é uma coisa que afeta estruturalmente todo o fundo imobiliário, especialmente falando em desenvolvimento. Essa questão da taxa de juros é muito fundamental para a questão dos financiamentos imobiliários, que afeta, no final das contas, nós cotistas, tá bom? Falando, por fim, agora do último fundo que eu quero trazer para vocês, que é o GGRC11, tá? É um fundo de logística /industrial. Eu quero que você veja isso aqui. Eles basicamente fizeram uma emissão. Depois eu vou explicar um pouco melhor essa emissão, talvez num outro vídeo, mas que eu quero que você veja que o resultado recorrente do fundo vai passar para 0,095, entretanto, hoje eles estão pagando 10 centavos por cota.
Por quê? Porque eles conseguiram um resultado ali não recorrente, que eles estão distribuindo, mas eu quero que você mais fique vidrado nessa questão do 0,095 ao mês aqui de rendimentos. Por quê? Porque é um fundo que hoje está sendo negociado a praticamente aqui R$10. Se você olhar para o próprio valor patrimonial dele, que está em 11,29, nós temos um desconto de aproximadamente 11%, só para chegar no VP dele. Só que eu quero que você veja em relação ao resultado recorrente dele, aquele 0,095, dividido por esses 10,07, que é o que ele chegou a pagar. Olha, eu estou falando de um fundo imobiliário de tijolo com diversos imóveis, com baita de um retorno em termos tanto de dividendo para os acionistas, para o dividendo aqui para os cotistas, que tem sido muito alto, de 0,94. E multiplicando isso aqui por 12, em um fundo de tijolo, pagar 11,32 é, sim, um resultado muito interessante. E eu vou te falar uma coisa, depois que nós tivermos uma resolução aqui um pouco melhor do nosso Banco Central, quando e se a nossa taxa começa a cair lá para meados de 2025, todos esses valores que eu estou te mostrando, eles não vão existir mais. Por quê? Porque o mercado ele não olha para o agora, ele olha para a taxa de juros de longo prazo, ele sempre olhando para a curva de juros. Hoje ela está dando uma barrigada para cima, só que quando ela começar a dar barrigada para baixo, nós vamos ter um avanço significativo nas cotações. E quem conseguir se posicionar hoje em bons ativos, bons fundos imobiliários, vai conseguir garantir aqueles rendimentos e vai conseguir também ter uma baita valorização em termos aqui de ajuste na cotação, que a meu ver estão extremamente amassadas. Agora, gostaria que você deixasse aqui embaixo qual fundo imobiliário você está comprando. E vou deixar também esse último vídeo aqui para você continuar seus estudos e também aqui o link para você conhecer um pouco mais da XTB, que é uma corretora gringa que hoje eu tenho uma parceria muito legal e aí eu quero que vocês conheçam o link aqui embaixo porque tem inclusive um presente para vocês aqui. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!